Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu, a professora Vanessa, e o nosso intérprete Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre a Semana do Conhecimento. Só que antes, um recado bem importante para vocês, que é como vocês vão confirmar a presença na aula de hoje. Através do Classroom, se a sua escola tem a disponibilidade, verifique lá as atividades impressas e também levar o caderno com as atividades realizadas, que são as atividades que a gente faz durante as nossas aulas. Então vamos lá. A aula de hoje é a aula número 29, que é a análise do biotipo de atletas através de imagens. Então a gente vai observar algumas imagens e tentar ver como é o biotipo daqueles atletas naquele determinado esporte. Antes disso, eu trouxe o homem vitruviano para vocês. O que é o homem vitruviano? É um desenho de Leonardo da Vinci, em que ele pegou os dados de um arquiteto chamado Vitrúvio e trouxe aqui na forma de imagem. Vitrúvio fez anotações somente. E o Leonardo da Vinci, ele fez o desenho dessas anotações, tá? E o que significa? Aqui em cima são as anotações de Vitrúvio e aqui as anotações do Leonardo da Vinci, tá? Aqui, o quadrado representa a Terra e o círculo representa o universo. Então, qual é a ideia? Que o homem está no centro do universo, tanto que o umbigo dele fica no centro do quadrado e no centro do círculo também. Essas medidas são medidas exatas, por exemplo, só um exemplo para vocês entenderem. Então, a medida da ponta dos dedos dele, aqui, é a mesma medida da altura, tá? E aqui eu trouxe para vocês como seria hoje em dia, né? Uma brincadeira sobre como é o homem hoje em dia. E-mail, televisão, celular, rádio. A gente pode colocar aqui o Classroom, né? Para vocês, alunos. Então, essa diferença, né? De como é visto o homem moderno. Vamos falar um pouquinho sobre o somatotipo. O que é o somatotipo? Em 1940, William Sheldon fez uma classificação estrutural do ser humano, do corpo do ser humano. E como que ele fez isso? Através de uma somatocarpa. O que é uma somatocarta? O que é uma somatocarta? É esse desenho aqui, ó, em que aqui a gente tem a endomorfia, a ectomorfia e a mesomorfia. A gente vai falar sobre eles depois. Mas o que eu coloco de dados aqui, professora? A gente coloca os dados como o peso, a altura, tamanho do bíceps, tríceps. Então, são várias informações que são colocadas sobre o indivíduo. E aí ele vai colocar os pontos aqui, aonde que o indivíduo se encontra. Então, através daqui, a gente consegue verificar se ele é um indivíduo endo, meso ou ectomorfo. A gente vai falar sobre eles, que é a questão estrutural. Olha lá, ó. Então, aqui para vocês, ó, o ectomorfo. O que é uma pessoa ectomorfa? Olha, uma pessoa mais esguia, mais alta. O mesomorfo, ele é o meio, tá? O meso significa metade. Então, é a metade entre um e o outro. E o endomorfo são as pessoas um pouco mais gordinhas lá. E como que eu faço para descobrir esse meu somatotipo? Então, vamos lá. Tem uma maneira bem simples que eu vou explicar para vocês como que eu faço para descobrir isso. Então, eu vou pegar o meu pulso, tá? O meu indicador e o meu dedo médio, e eu vou colocar aqui, ó, o indicador e o dedo médio no meu pulso. Se tiver assim, ó, o meu polegar está acima do meu pulso, acima do meu dedo médio, quer dizer que eu sou uma pessoa, deixa eu colocar aqui de novo para vocês verificarem lá. Sou uma pessoa ectomorfa, tá? Quando o meu dedo médio e o meu dedo polegar ficarem encostando um no outro, eu sou uma pessoa mesomorfa. E se não consegue encostar um dedo no outro, eu sou uma pessoa endomorfa. Tá? Bem fácil. E aqui eu coloquei como medidas. Eu quero ter exatidão nisso. Óbvio que tem variáveis. Então, eu posso ser uma pessoa ectomorfa com um pouco de mesomorfia. Mas eu coloquei aqui para ser um pouquinho mais preciso. Então, você pega um objeto para verificar a circunferência, para medir. E se for de 15 a 17,5 centímetros, o seu corpo é ectomorfo. Se for de 17,5 a 20, o seu corpo é mesomorfo. E se for mais de 20, é endomorfo. É uma informação bem legal, bem importante para vocês terem uma ideia. E dependendo do que você for, você vai fazer um tipo de treinamento e a alimentação, ela vai ser diferenciada. Nós vamos falar sobre isso também. Aí aqui eu trouxe a imagem para vocês verem o corpo do homem e da mulher.
Né? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui o corpo do ecto ele é mais retangular, tá vendo? Mais esguio. Do mesomorfo é como se fosse um triângulo, né? Aqui em cima na parte do abdômen. E o endomorfo, um quadrado. Para vocês não esquecerem, né? Retângulo, triângulo e quadrado. E aqui do homem é a mesma coisa. Então, eu sei que vocês já devem estar se identificando aí em casa qual é o seu tipo de corpo. Vamos lá agora falar sobre cada um deles. O ectomorfo, as características são estatura alta e esbelta, com baixa porcentagem de gordura e músculos pouco desenvolvidos. Ele é uma pessoa difícil para engordar ou ganhar massa. Às vezes eles falam assim, a pessoa ela é magrinha de ruim. Não, é porque ela é uma pessoa que tem as características de uma pessoa ectomorfa. E o metabolismo dessa pessoa é mais acelerado. Então ela se alimenta, o metabolismo vai fazer isso processar mais rápido. O mesomorfo, músculo bem desenvolvido, mínimo de gordura subcutânea. Ao fazer uma dieta e rotinas de exercício, os músculos crescem rapidamente. Então, ele vai fazer uma atividade que a pessoa quer começar a fazer academia. Então, é uma pessoa em que vai conseguir que a musculatura ela já comece a definir e aparecer antes. E o endomorfo? As características são geneticamente propensos a ter sobrepeso, corpo pesado e com alta porcentagem de gordura na área abdominal e dos ombros. As extremidades muito frágeis e o metabolismo é lento. Por isso, né, que ele tem ela é mais propensa a ter o sobrepeso. Essas pessoas elas têm mais facilidade também em conseguir ficar musculosas, mas em contrapartida, ela tem o perigo também de ficar sobrepeso facilmente. E agora eu trouxe o primeiro exercício. Agora que aprendemos sobre somatotipo, chegou a hora de você em casa tentar descobrir qual que é o seu. Observe as figuras e faça o teste do punho para chegar ao resultado. Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem a atividade, tentar descobrir qual que é o seu somatotipo. Não vamos sair daqui hoje sem vocês saberem. Então, tentem lá em casa. Bom, agora que vocês já sabem qual que é o seu somatotipo, já fizeram um teste em casa, a gente segue com a nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o biotipo. O que é o biotipo? São características biológicas de como será a composição física, o desenho anatômico, um conjunto de características que definem um grupo de indivíduos. Exemplos: constituição dos ossos, massa muscular, metabolismo e outros. Ou seja, então, para exemplificar, é o tipo de corpo que a pessoa apresenta atualmente. É como está o corpo dela hoje, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento
E o que o estilo de vida ele interfere nesse crescimento? Então, na questão nutricional, a gente tem as seguintes informações. A criança, hoje em dia, acredita-se que a gente tem que cuidar muito da alimentação da criança até os 1000 dias, 1000 primeiros dias, né, que é o período de gestação até a criança fazer 2 anos. Além disso, as células adiposas, elas se multiplicam até a infância terminar. Então, por isso, as pessoas, as famílias têm que ter muito cuidado com relação a essa alimentação. Por quê? Porque se uma criança ela tem uma alimentação desregulada, ela vai ser um adulto que vai ter uma dificuldade muito grande de emagrecer, por exemplo. Então, essas células, até a infância, elas se multiplicam, essas células adiposas do nosso corpo. E com isso, consequentemente, a dificuldade do emagrecimento lá na frente. Então, isso explica muita coisa. Às vezes a pessoa, eu tenho dificuldade de emagrecer. Isso também pode ajudar, auxiliar na resposta para essa pergunta. Tá? Outro fator que auxilia no crescimento é a questão da atividade física. Então, muito se diz sobre os esportes. A gente vê muito as pessoas falarem assim, vou colocar meu filho no basquete porque ele vai ficar alto. Ou não vou colocar na ginástica porque ele vai ficar muito baixo. Isso não é certo a gente dizer com propriedade. Por quê? Porque não é o esporte que vai fazer você crescer ou não. Nós viemos com uma carga genética que já vem ali a quantidade, para explicar bem simples, a quantidade que eu vou crescer, o meu limite. Se eu, por exemplo, faço basquete e eu não estou feliz naquele determinado esporte, isso é um fator negativo, que não vai fazer eu atingir o meu máximo. A gente está falando com relação a esporte. Tá? Tem outros fatores, várias variáveis que interferem no crescimento. A questão, né, da qualidade de vida, como você vive, questão familiar, então tudo isso interfere. Só que na questão esporte, a gente escuta muito isso. Vou fazer ginástica artística, eu não vou crescer. Não é isso, é que o esporte escolhe o atleta. Uma criança pequena que vai fazer ginástica artística, ela vai se dar melhor, porque os movimentos são mais característicos dela, para ela. Diferente que se ela for fazer o basquete, que vai chegar um momento que ela vai começar a se frustrar, vai ver que as pessoas são mais altas. Então, não podemos dizer com propriedade que é o esporte que vai fazer a criança crescer. Não. É tudo que vem, os benefícios do esporte vão auxiliar para aquela criança chegar naquele limite que a gente comentou agora há pouco. Tá? A qualidade de sono, isso é muito importante. A gente vê hoje em dia muita gente que vira em madrugada, né? Os adolescentes, crianças viram madrugada na internet. Isso também interfere no crescimento, vai interferir negativamente. A saúde mental também interfere no crescimento, como é a sua questão familiar, como é o seu meio, onde você vive, tudo isso vai interferir também no seu crescimento. O manejo do estresse. E os propósitos de vida, se eu tiver um propósito de vida, como eu levo isso, né, psicologicamente, isso vai auxiliar no meu crescimento. E agora a gente vai falar sobre a evolução do corpo nos esportes. Eu trouxe aqui uma imagem de 2 velocistas, que vocês já devem conhecer esse aqui e a gente vai conhecer esse outro. Essa corrida aqui é a corrida de 100 metros, a gente vai falar sobre as corridas na próxima aula. Em 1928, o Percy Williams, ele tinha 1,70 m e 56 kg. E aqui do lado a gente tem o Bolt, que tem 1,96 m e 86 kg. Então, vocês podem ver a diferença de altura dos dois é muito grande. Então, é como o corpo foi evoluindo através do tempo. Aqui a gente tem 2 saltadores em altura e 2 arremessadores de peso. Então, lá em 24, o Harold Osborne tinha 1,81 e 73 quilos. E agora, o Derek Druin, ele tem 1,96 e 80. Então, pode ver que a altura aqui está maior, ele está mais alto, né? E aqui também, o peso dele também está maior. E lá, no arremesso de peso, são os 2 atletas de peso. Tem o Bud Hauser, que tinha 1,83 e 79 quilos. E o Joe Kovacs, 1,97 e 125 quilos. Olha a diferença. De altura até que tem também, mas olha a diferença de peso desses 2 atletas, né? São esses 2, né? Esse, tá? E esse, os 2 são em altura. E esse aqui é o arremessador de peso. Olha a diferença do arremessador de peso lá em 1924 e em 2013.
Aqui a gente tem o Dream Team, né, que é o time dos sonhos americano, que leva esse nome por questões que é uma equipe muito forte. E aqui são eles lá em 1936. A média de altura deles era de 1,88. Em 2016, a média de altura deles, 2,03 metros. Média de altura. Pense o tamanho desse time. Aqui a gente tem, em 1912, um Duke Kahanamoku, com 1,88 metros de altura e 83 quilos. E aqui, em 2012, o Nathan Adrian, com 1,98 e 102 quilos. São atletas de natação de 100 metros. Diferença também bem grande. Quando a gente fala em esporte de alto nível, diferenças pequenas fazem, né? São números com pouquinha diferença, no resultado final é diferente, tá? E agora a gente tem o exercício 2. Quais alternativas são verdadeiras e quais são falsas acerca da evolução do corpo dos atletas de alto nível? Tudo isso que a gente está falando são sobre atletas de alto nível. Ah, a professora falou que não tem altura para fazer. Não. Voltando lá com relação ao crescimento, não quer dizer que você é uma pessoa baixa que você não pode fazer basquete, muito pelo contrário, é o que você gosta, mesmo porque o indicado é para que você faça um esporte de rendimento, que a gente chama, um esporte de alto nível, que você vai aumentando lá a carga de treinamento durante a semana, é a partir dos 12 anos. Então, antes disso, vocês podem trabalhar o esporte que vocês mais gostam. Então, vamos lá. Exercício 2. Na natação, qual que é verdadeira e qual é falsa? Na natação, emagreceram e ficaram mais baixos, com relação à evolução desses atletas. Número 2. No basquetebol, a média dos atletas americanos foi mais alta com o passar do tempo. Então, o tempo foi passando e a altura deles foi ficando mais alta. Bolt tem as mesmas medidas que Percy Williams. Lembra aquelas duas fotos? Quero saber se os dois têm as mesmas medidas. E Joe Kovacs, em 2013, pesa muito mais que Bud Hoster em 1924, ambos atletas do arremesso de peso. Então, quero que vocês respondam, anotem aí no caderno, verdadeiro e falso, nós já voltamos com a resposta. Vamos verificar as respostas corretas. Então, a primeira é falsa. Na natação, emagreceram e ficaram mais baixos. Não é verdadeiro. No basquetebol, a média dos americanos foi mais alta, sim.
Bolt tem as mesmas medidas que Percy Williams, falso. E Joe Kovacs, em 2013, pesa muito mais que o Bud Hoster em 1924, ambos atletas de arremesso de peso, verdadeira. E agora, o corpo perfeito para cada esporte. Lembra que nós comentamos que o esporte escolhe atleta? Então, aqui a gente tem vários atletas de várias modalidades e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui é real, tá? Essa foto. Ah, você colocou uma mulher pequenininha lá. Não. Tá? Ela é uma atleta nessa estatura mesmo, em questão de proporção. Vamos falar sobre as corridas. Dentro das corridas, os atletas. O maratonista, ele tem baixa potência mecânica, resistência e velocidade baixa. Ele usa velocidade baixa. E o velocista, grande potência, explosão e velocidade alta. Lembra que nós falamos sobre o Bolt? Então, aqui, ó, o maratonista, vocês podem olhar o corpo, eu quero que vocês verifiquem o corpo desses atletas. O maratonista é o primeiro, e aqui na segunda imagem, um velocista. Olha a diferença de musculatura dos dois. Né? E aqui, duas mulheres. Uma velocista e uma maratonista, principalmente na perna, né, a diferença de corpo de um para o outro. Aí eu trouxe para vocês também o sumô, tá? Informação sobre o sumô. Eles, em média, eles ingerem 20 mil calorias por dia. A média, mais ou menos, nossa, né, de gasto e tudo mais, são de 2 mil a 3 mil. Eles ingerem de 20 mil. Depois do almoço, eles sempre vão dormir para que essa caloria ela vire gordura. Por quê? Ah, mas uma pessoa que não é mais gordinha, ela pode fazer o sumô? Claro que pode. Só que qual que é o problema? O problema é que no sumô você tem que deslocar o atleta. Então, quanto mais pesado ele seja, mais difícil fica. Então, é um esporte melhor para quem tem mais peso mesmo. O levantamento de peso, para vocês verificarem o corpo dos atletas como que é. A ginástica artística, que são as pessoas mais baixas, geralmente, que fazem, como a gente disse, esporte escolhendo atleta, porque para eles é muito mais fácil realizar os movimentos com uma pessoa alta. Aqui é o feminino, aqui o masculino. O fisiculturismo, esse aqui é um brasileiro, o nome dele é Ítalo, e aqui é como ele era antes e como ele ficou depois do treinamento. E aqui um americano bem conhecido também, como ele era antes e como ele ficou depois. E aqui um fisiculturista, um dos melhores que tivemos na história. E agora vamos falar sobre o biotipo dos atletas nossos, né, os brasileiros. Os ectomorfos, ó, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, eu quero que vocês vejam a diferença. Tá? Mesomorfos e o endomorfos. E aqui os extremos, ó, o jogador de vôlei, 2,10 metros, e a Flavinha, ginástica artística, 1,33. Aqui o lutador de judô, maratonista, mais velho, tá? 38 anos, que é o peso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o mão na massa. O que é o mão na massa? Vocês vão escolher a imagem de qualquer atleta, qualquer esporte que vocês gostem, e vocês vão copiar essa imagem. Vai copiar e deixar ela salva lá. E você em casa vai fazer a releitura dessa imagem como você conseguir. Agora é hora de ver a sua criatividade. Você vai usar o material que você tiver em casa. Então, vai pegar a imagem e tentar fazer igual essa imagem e colocar as duas, uma do ladinho da outra, para verificar. Aí você vai combinar com o seu professor como que vai ser essa entrega, via e-mail, se vai fazer hashtag, aí fica a critério de vocês. Então, é uma releitura. Vai pegar uma imagem do atleta ou de um esporte que você gosta ou gostaria de praticar e vai colocar a sua imagem do lado. Eu trouxe o exemplo para vocês verem como que é para fazer. A professora fez do jeito que conseguiu, tá? Ó. Então, exemplo 1 é uma atleta de badminton, uma índia. Então, aqui está ela e aqui a professora de vocês, do ladinho, tentando fazer igual ela estava fazendo na imagem. E a segunda imagem é uma jogadora de hóquei sobre grama, Luciana Yamar. E aqui, como que eu fiz a releitura dessa imagem. E é isso que o trabalho de vocês, a mão na massa é esse. Vocês vão pegar a imagem e tentar fazer a releitura dessa imagem para entregar para o professor poder avaliar a sua atividade.
E por hoje é isso. Espero que vocês façam. Eu confesso que eu estou bem curiosa para ver as atividades de vocês, como que ela vai ficar no final. A gente se vê na próxima aula. Obrigada, Luiz, por estar aqui com a gente. Obrigada a todos e até a próxima.